Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de agosto de 1966. Nos Estados Unidos, Beatles realizam o último concerto ao vivo. Em 29 de agosto de 1966, tem lugar o derradeiro concerto dos Beatles, no Clandestine Park, na cidade de São Francisco, Califórnia. Composto de 4 jovens ingleses de Liverpool, o grupo se formou no fim da década precedente, adotando o nome The Beatles em 1960. Era o fim do decênio do rock and roll, inaugurado pelo deus de Memphis, Elvis Presley, mas marca também o apogeu dos anos 60, período de intensa criatividade cultural, e o final também de um período de 4 anos dominado por turnês que incluíram cerca de 1.400 apresentações em concertos de nível internacional. No último giro, o grupo teve uma série de contratempos, decorrentes da declaração de Lennon à jornalista Maureen Cleave, do Evening Standard, de que os Beatles eram mais populares que Jesus. O comentário passou quase despercebido na Inglaterra, porém no outro lado do Atlântico começaram a ter demasiadas dificuldades e hostilidades por parte dos meios de comunicação norte-americanos, que incluíam queima de discos e boicote aos shows por parte da Ku Klux Klan. Nem bem chegaram a Chicago em 11 de agosto de 1966, Lennon teve de pedir desculpas por seus comentários. Com todo esse ambiente hostil, decidiram não continuar apresentando-se ao vivo. Já estavam enfastiados, sobretudo Lennon e Harrison. McCartney teve de dar-lhes razão. As turnês se haviam mostrado perigosa para sua própria integridade física. No dia do último concerto, tocaram ante aproximadamente 25 mil pessoas. O estádio tinha capacidade para 42,5 mil, e o conjunto de canções durou somente 33 minutos. O show começou às 21 horas e 27 minutos. E teve a seguinte playlist: Rock and Roll Music, She's a Woman, If I Needed Someone, Day Tripper, Babies in Black, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Nowhere Man, Paperback Writer e Long Tall Sally. Também se diz que no final John começou a fazer uns acordes de In My Life. Por tudo isso, a atuação em Clandestine Park passaria para a posteridade. Os fãs continuavam a se manifestar histericamente. Entretanto, ignoravam que este seria o último concerto. O show foi gravado em sua quase totalidade a pedido de Paul, ficando cortada Long Tall Sally por falta de fita de gravação. Tony Barrow, assessor de imprensa, foi o encarregado de registrar o concerto em uma gravadora de cassete Philips com microfone Bayer. Barrow pôde gravá-los diretamente dos alto-falantes gigantes. Sabe-se que uma fã de 15 anos filmou partes do show, um fragmento que se vê no documentário The Unseen Beatles. À parte, há outro documentário intitulado The Beatles Live em São Francisco, no qual se pode apreciar os concertos que o grupo deu nesta localidade, e entrevistas de várias pessoas presentes, além do famoso fotógrafo Jim Marshall, que captou fotos, inclusive dos bastidores. A decisão de acabar com as turnês já havia sido tomada. Talvez por isso tanto John como Paul levaram consigo ao palco câmeras fotográficas para retratar para registros futuros os membros da banda e o público. Clandestine Park significou também o fim da loucura gerada pelos Beatles durante todos aqueles anos. A Beatlemania dos gritos ensurdecedores chegava a seu final. Porém, Clandestine Park e, sobretudo, a cidade de São Francisco assistiram ao início do movimento hippie. Um ano depois, o Monterey Pop Festival o demonstraria. Os Beatles não estavam presentes, porém, em espírito, acompanharam a muitas das bandas que se apresentaram. John Lennon disse: "Em nossa última turnê, nos traziam cegos, deficientes físicos e crianças disformes em nossos quartos. E a mãe de uma criança dizia: 'Vamos, dê-lhe um beijo, possivelmente isto lhe trará a visão de volta.' Nós não somos cruéis. Vimos demasiada tragédia em Merseyside. Porém, quando uma mãe grita, somente toque nele, que possivelmente ele volte a andar, queríamos correr, chorar, esvaziar os nossos bolsos." Estas palavras de John soavam corretas. Eles eram apenas seres humanos. No entanto, os fãs chegaram ao extremo de endeusá-los pensando que tinham poderes curativos. Chegara o momento em que queriam levar uma vida normal, o que as turnês impediam. George Harrison expressou seu alívio no avião de regresso a casa. "Acabou. Já não sou mais um Beatle."
A Beatlemania havia terminado em Clandestine Park para dar passagem aos anos em busca do aperfeiçoamento de suas canções no estúdio de gravação. Obras transcendentais vieram a seguir, e que os mesmos Beatles se viam impossibilitados de tocar ao vivo, canções mais elaboradas e com arranjos mais cuidadosos. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.